Meus irmãos, minhas irmãs, ao longo das nossas vidas, muitas pessoas nos confiaram tarefas. E é muito provável que muitas vezes, ao recebermos um encargo, uma tarefa, uma missão, nós tenhamos dito interiormente: eu não vou dar conta disso. Isso que você está me pedindo é muito maior do que eu. Não vou conseguir, eu não tenho qualidades suficientes para levar esse trabalho avante. Eu não sou capaz. Se a gente nunca disse isso publicamente, a pessoa que nos confiou, é muito provável que tenhamos dito dentro do nosso coração. Vocês podem imaginar, no nosso caso de padres, o dia que marcam a nossa ordenação, a gente passa por essa pergunta: será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir? A tarefa é tão grande. Mas é interessante porque se a gente não aceita o desafio, a tarefa, a gente perde uma oportunidade muito grande de crescer, de desenvolver nossas forças e nossos talentos. E é bom que a gente se lembre que há alguém que já nos confiou uma tarefa, que foi Deus. Deus está sempre nos chamando para algo, para defender a vida, para termos uma tarefa específica nesse mundo, para ser pai de família, para ser padre, para ser leigo na igreja, desempenhar uma missão. Deus está sempre nos chamando. Agora, como entender que Deus pode nos escolher para esses tipos de tarefas quando Ele... Porque uma coisa sou eu saber que eu não tenho qualidade para isso. Deus nos conhece. Mas como é que eu entendo que Deus possa um dia me ter escolhido, se Ele mesmo sabe que eu não tinha as mínimas condições para enfrentar essa atividade, essa tarefa? Talvez isso aconteça porque muitos dizem por aí que Deus não chama pessoas qualificadas, mas Ele qualifica as pessoas que Ele chama. Então a qualificação vem depois, quando Deus recebe de nós um aceite dessa missão e dessa tarefa. E é muito interessante porque, se nós formos olhar as leituras de hoje, nós vamos encontrar Deus chamando muita gente desqualificada. Gente que não tinha nenhuma condição de assumir a tarefa que Deus estava lhe confiando. Vamos lá, vamos tentar olhar para esses três personagens. Primeiro desqualificado é o profeta Isaías. Vocês viram aí na primeira leitura. Diante do chamado de Deus, ele diz: eu sou impuro, eu sou um homem pecador, eu sou indigno. Provavelmente Isaías sabia que a tarefa que Deus estava lhe confiando era para enfrentar tempos difíceis. Mas Deus sempre suscita profetas em tempos difíceis. É por isso que Isaías vai passar por uma purificação. Vocês viram a primeira leitura? Ele está dentro do templo e aí um anjo vai lá e toca os lábios dele com uma brasa, em sinal de purificação. E ele, claro, ele mesmo confessa: eu não tenho as minhas condições, eu sou desqualificado. Ele não deixa de ser generoso. Olha, eu sei que eu não tenho condições, mas eu aceito. E ele faz isso justamente quando Deus pergunta: e agora? Eu chamei você, você diz que não tem condições, que você é um pecador, que você é um desqualificado. A quem nós vamos poder recorrer?
E aí é surpreendente a resposta de Isaías: aqui estou, envia-me. Vamos ver o segundo homem desqualificado, Paulo, o apóstolo Paulo. Veja, olha que coisa impressionante, Deus foi atrás de um perseguidor dos cristãos para se tornar apóstolo dos cristãos. Quando Paulo, no caminho de Damasco, recebe a missão, ele mesmo diz: o que está acontecendo? Mas logo eu, que persigo os cristãos, agora vou me tornar um evangelizador? Na leitura de hoje, Paulo diz assim: e quer saber? Eu sou um abortivo, eu sou o menor dos apóstolos. Eu acho que eu nem merecia esse título de apóstolo. Vejam, meus irmãos, que aventura, que mistério. Ninguém mais obstinado em destruir o cristianismo do que Paulo. E agora, Deus precisa desta qualidade da obstinação de Paulo para tornar Paulo um apóstolo zeloso do Evangelho de Jesus. E aí, de uma maneira muito bonita, Paulo faz uma das confissões mais bonitas da sua trajetória como apóstolo. Ele diz assim: é pela graça de Deus que eu sou o que sou. Eu vou pedir para vocês repetirem comigo, vamos lá. É pela graça de Deus que eu sou o que sou. Olha que coisa formidável, não é? A gente olhar para a gente mesmo com as nossas dificuldades, com as nossas limitações, com os nossos pecados, com as nossas impurezas e confessar: eu sou o que sou pela graça de Deus. Eu me tornei no que eu me tornei pela graça de Deus. E Paulo diz: não foi só o meu esforço, mas foi Deus que com sua graça agiu em mim e eu pude me tornar aquilo que eu sou hoje. Bonito, né? Muito bonito. Temos ainda um terceiro homem desqualificado. Primeiro Isaías, depois Paulo e agora o terceiro homem, que é Pedro. Jesus o chamou para algo maior do que ele imaginava. E na cena de hoje acontece uma pesca milagrosa. Pedro percebe, na hora que a pesca dá muitos peixes, Pedro percebe que está diante do Senhor, o próprio Deus. E aí o que é que Pedro diz? Diz que ele se joga aos pés de Jesus e diz: afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. Pedro sabia que era desqualificado, que não tinha as condições para estar nem sequer diante do Senhor. E Jesus não nega a fragilidade de Pedro, mas insiste: Pedro, eu sei que você não se acha apto, mas eu tenho uma missão para você. Eu quero que você deixe as redes, deixe de pescar peixe e vá pescar homens. Vá ser evangelizador. Vocês sabem que Pedro vai fazer isso, vai fazer bonito. Mas vocês sabem que Pedro, nem por causa disso, vai deixar de ser o que ele é. Um homem, às vezes, arrojado, às vezes, medroso. Todo mundo vai se lembrar que lá na frente, Jesus crucificado, Pedro vai negar Jesus. Esse homem, Jesus escolheu para ser o princípio da igreja, o fundamento da igreja. Ora, agora resta nos perguntar, mas como é que Pedro superou as suas fragilidades? E aí eu acho que o texto do Evangelho de hoje nos oferece pistas muito interessantes. A primeira coisa foi atender a ordem de Jesus e avançar para águas mais profundas. Nesse momento, Pedro não tinha medo. No raso onde ele estava pescando, ele não conseguia pescar nada.
E talvez isso queira nos lembrar que na nossa vida, superficialidade não leva ninguém a lugar nenhum. Nós não podemos ter medo de avançar. Temos que avançar, às vezes até para além dos nossos limites, porque não somos somente nós que estamos fazendo, mas é Deus que age em nós e nos faz fazer aquilo que nós precisamos fazer. Não adianta reclamar da vida, não adianta reclamar do que eu estou passando hoje, se eu não tenho disposição a mudar a minha condição, a ir para mais profundo, para investigar as coisas de modo mais profundo. Nós precisamos dar um basta à nossa superficialidade, inclusive na fé. É um perigo a fé superficial, porque a fé superficial, ela faz a pessoa ficar de um lado para o outro sem saber o que quer, procurando um sentido, às vezes acha, mas é tão superficial que se perde e vai atrás em lugares que não vai lhe favorecer absolutamente nada. Então, o primeiro segredo de Pedro foi obedecer a Jesus e ir até águas mais profundas. A segunda questão, ele disse assim: não pegamos nada, mas em atenção à tua palavra, lançaremos as redes. Pedro, nesse momento, ainda não acreditava, mas ele atendeu a palavra de Deus. E é bom lembrar que Deus nos fala todos os dias, que a gente precisa estar antenado com Ele para ver o que Ele está dizendo, até pelos acontecimentos da nossa vida. E é justamente em atenção à palavra que Deus vai nos convidar a fazer uma pesca diferente, quando tudo parecia ser um fracasso. Uma noite inteira nós pescamos e não pegamos nada. Quantas e quantas vezes não aconteceu na nossa vida que as frustrações e os fracassos nos abateram de tal forma que a gente desistiu. Talvez a gente não tenha ouvido suficientemente a palavra de Deus, que nos mandava pescar diferente, que nos mandava pescar de outro jeito, que nos mandava inclusive mudar o lugar onde a gente está pescando e pensando que vai conseguir. Por último, o Evangelho diz que eles deixaram tudo e seguiram Jesus. Meus irmãos, quem somos nós, os cristãos, senão aqueles que exatamente fazem aquilo que Pedro, Tiago e João fizeram? Largar tudo para seguir Jesus. Em algum momento da nossa vida, inspirados pelo Espírito Santo, nós fomos convidados a sair do nosso egoísmo e nos preocuparmos somente com as nossas coisas para seguir Jesus no serviço aos irmãos. Não nos esqueçamos que, como São Paulo nos lembra hoje, Jesus é uma pessoa a quem nós seguimos. Jesus não é um mito, Jesus não é uma teoria. Desculpa. Jesus não é um mito, não é uma teoria, não é uma doutrina. Jesus é uma pessoa a quem nós propomos seguir, imitar seus gestos, suas palavras, seus sentimentos. E assim nós conseguimos, de fato, viver o Evangelho. Nós também temos que ter muito cuidado sobre que Jesus nós estamos seguindo. Hoje há uma grande oferta de imagens de Jesus, não de imagem de gesso, mas de figuras. Quem é Jesus? Por isso que a gente tem que aprofundar a fé. Ficar na superficialidade às vezes leva a gente a pensar num Jesus muito doce, muito agradável, que é de acordo com as minhas acomodações, um Jesus que não me questiona, um Jesus que não me chama a carregar a cruz de cada dia. Vocês sabem, tem igrejas por aí que estão cheias, mas elas estão ali atrás de um Jesus que não é este dos evangelhos, não é este que nós recebemos dos apóstolos e dos seus sucessores. É triste por aí ver tanta gente julgando e fazendo acusações ao Papa, aos bispos, à CNBB,
aos bispos, que são os intérpretes fidedignos da palavra de Jesus, e essas pessoas sem nenhum escrúpulo, sem nenhuma caridade, usam, por exemplo, as redes sociais. E ali, meus irmãos, precisamos ter cuidado. Ali está cheio de pescadores de redes vazias e de gente com o coração cheio de ódio. Fiquemos firmes na nossa fé, naquela fé que os apóstolos nos traduziram e através dos seus sucessores, que são os bispos, hoje nos oferecem como caminho para a nossa vida cristã e para a nossa salvação. Que Deus seja bendito, que nós o adoremos em todos os tempos, em todos os lugares, em todos os momentos da nossa vida, onde quer que estejamos. Amém. Amém.